Boa tarde, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso tema do trabalho, que é o uso e manejo de herbicidas em pastagens. O grupo é composto por mim, Epitácio, pela Ana Paula, pela Gabriela Venâncio, pelo Pedro Augusto. Bom, o setor da agropecuária brasileira ele se intensificou bastante com o passar dos anos, com o intuito de se ter uma produção maior, de qualidade melhor e sem causar impactos ao meio ambiente. Só que com essa evolução, com essa intensificação, deu o surgimento de algumas culturas, algumas plantas que são maléficas para a produção dessas culturas, que são classificadas como plantas daninhas. E essas plantas daninhas, elas prejudicam bastante o desenvolvimento das culturas que se encontram plantadas ou que se encontram para ser cultivadas. Só que com isso, né, o uso do herbicida, ele consegue eliminar totalmente ou parcialmente essas plantas daninhas. Porém, para que esse herbicida tenha uma eficiência boa, é necessário adotar também alguma prática de manejo, né? Alguma prática de manejo para evitar que essas plantas daninhas elas ganhem força para sobressair a cultura. E essa eficiência desse herbicida ela se dá conforme a identificação dessas ervas daninhas. E como que é feito isso? A gente tem que avaliar a espécie dessas plantas daninhas para poder escolher o herbicida certo, né, de acordo com a sua morfologia, para poder ter eficiência desse herbicida. Então aqui eu trouxe alguns métodos de controle dessas plantas daninhas em pastagens. A gente tem o controle cultural, né, que é em algumas áreas que tem grande potencial para plantas e sementes invasoras, né, de plantas daninhas, a gente utilizar uma cultivar forrageira que ela é mais agressiva, né? Por exemplo, uma braquiária brisanta, cultivar marandu, cultivar charaés, um piatã, e aumentar a taxa de semeadura dessas cultivares, porque como elas são agressivas, elas vão dar uma segurada, impedindo um pouco do surgimento excessivo dessas plantas daninhas. A gente também tem um controle físico, né, que nada mais é do que passar fogo para limpar a área. A gente tem o controle manual, que nada mais é do que o serviço braçal, como está na foto aí, ó, o produtor rural aí com uma foice na mão, roçando, né, as plantas invasoras. Isso pode ser feito também com enxadão, com a própria foice que eu falei. A gente tem o controle mecânico, que é o uso de roçadeiras hidráulico de arrasto, como está acoplado nesse trator vermelho aí da imagem. E a gente tem o controle químico, que é o tema do nosso trabalho, que é o uso de herbicidas. E para se ter um resultado bom, não necessariamente a gente tem que usar só herbicida. Para ter resultado bom, é interessante que a gente faça alguma integração com os diversos métodos, né, de controle dessas plantas daninhas. Então, o objetivo desse trabalho nosso, né, é detalhar o uso de herbicidas em pastagens. E em pastagens bem informadas, né, com o solo coberto, com a espécie adequada de acordo com o solo, com a região, né, uma
pastagem bem manejada, com adubação de correção e principalmente manutenção, com a taxa de lotação certa, né? Não se tem tanto problema com plantas daninhas, né? Com plantas invasoras. Então, esse melhor controle de plantas daninhas ainda está muito relacionado à espécie adequada que a gente escolhe para o tipo de região, né? A formação, como ela foi feita, né? E principalmente o manejo. E toda pastagem que apresentar uma infestação excessiva de plantas daninhas, né? Que está tão intensa que causa redução da produtividade de forragem, né? Ou até mesmo que vai contribuir com a prejudicação da produção animal, deverá fazer o controle mediante a um diagnóstico prévio, né? E a gente tem o controle químico, que é um método muito rápido e ele necessita menor quantidade de mão de obra, né? Esse controle químico é o uso de herbicidas. E a utilização desses herbicidas, ao acabar com a competição que é causada pelas plantas daninhas, ela ajuda no aumento da produção da massa verde, né, de pastagem, no caso, e consequentemente no aumento da capacidade de suporte da planta, né, da forragem. E após a limpeza das pastagens, é fundamental que se utilizem boas práticas de manejo, né? Por exemplo, a adequada lotação, taxa de lotação, um repasse dos animais para controle da rebrota, né? Abaixando na altura de entrada certinho, né? Na altura de saída também. E para evitar a sua reinfestação, a gente deve mantê-la bem produtiva por um longo tempo. E quando a gente opta pelo controle químico, a gente deve definir o herbicida certo, né, e o método de aplicação mais eficiente. E para a gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como por exemplo, verificar a condição da pastagem, né? Ou seja, antes de recomendar a utilização de herbicidas numa pastagem, é fundamental que a gente verifica se tem um número suficiente, né, de plantas forrageiras para a gente tomar, para a planta conseguir tomar o lugar dessas plantas daninhas, né, que serão controladas. E quando a pastagem está muito adiantado, né, o estágio de degradação está muito intenso, às vezes pode ser mais vantajoso recuperar ou renovar essa pastagem, né, fazendo o preparo total do solo, né, gradiagem, aragem, formação, jogar semente de novo, fazer correção. Às vezes, dependendo do nível de degradação, às vezes é mais viável fazer isso do que fazer o controle com herbicida. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, né, é identificar a planta daninha. Que primeiramente, antes da gente definir um programa de controle dessas plantas daninhas nas pastagens, a gente tem que fazer a identificação, né, da espécie que está infestando, o nível de intensificação, de infestação que ela está, para a gente poder conhecer mais sobre as características morfológicas, anatômicas, né, a capacidade competitiva dessa planta daninha e a sua susceptibilidade, né, ao herbicida que a gente vai usar. Outro ponto que a gente tem que também observar antes de fazer o controle é o tipo de folha que essa planta daninha tem, né? Porque às vezes tem alguns tipos de folha que dificulta a penetração desse herbicida, né? Outro ponto também é o estágio de desenvolvimento da
da planta daninha, porque ele interfere diretamente na eficiência da aplicação das aplicações foliares, né, dos herbicidas. Porque esse tipo de aplicação ele deve ser utilizado quando as plantas daninhas elas estão em pleno desenvolvimento vegetativo, porque é nessa parte que a planta apresenta boa área foliar, né, que consequentemente vai favorecer a absorção do herbicida. E a gente também tem que identificar a densidade de infestação, né? É importante para a gente fazer a escolha do tipo de aplicação e o equipamento que a gente vai usar, né? No caso de aplicação foliar, né, a gente tem que reparar a porcentagem de infestação que tem, se é elevada ou não, né? Porque quando ela é muito elevada, aí é mais interessante a gente usar equipamentos tratorizados, né? Já que se for uma infestação menor, a gente pode fazer a aplicação do herbicida diretamente, né? Aí é interessante que a gente usa uma bomba costal, como a infestação é menor, né? A mão de obra também vai ser menor, o custo vai ser menor. Na recuperação, na renovação dessas pastagens que já está com nível alto de infestação, né? Já está degradada, bem degradada, a gente tem que eliminar todos os fatores que limitam a produtividade das forrageiras, né? Por exemplo, a limpeza total da área, o preparo adequado do solo, a correção da fertilidade, para poder, né, ter um controle eficiente dessas plantas daninhas. E alguns métodos de aplicação desses herbicidas, a gente pode classificar eles em aplicação foliar, né? Que no caso a cauda do herbicida é aplicada nas folhas das plantas daninhas, no caso, né? E da própria pastagem. Dependendo do tipo e do porte dessas plantas daninhas e do tamanho da área que é ocupada por elas, a aplicação ela pode ser realizada total ou dirigida, como eu falei no slide anterior. Se for uma infestação menor, a gente pode fazer uma aplicação dirigida, né, com a bomba costal, como a infestação é menor. A gente tem a aplicação no toco, né? Essa modalidade de aplicação aqui, esse método de aplicação toco, a gente aplica o herbicida no toco das plantas depois que a gente fazer a poda delas, né? A gente faz a poda rente ao solo e com a foice ou com enxadão, no caso, e a gente aplica o herbicida aonde a gente fez a poda, né? No tronco ou na raiz da planta daninha. A gente tem também a aplicação no tronco, né? Esse método ele é muito utilizado para arbustos de grande porte, né? Que é resistente à aplicação foliar, ou seja, a aplicação foliar não é tão eficiente nesse caso. Como a planta daninha já está bem grande, só a aplicação foliar não consegue fazer com que a planta morra, no caso, né? Essa aplicação ela é feita no caule, né, sempre que a planta esteja roçada, com o pulverizador manual mesmo, né, com a bomba costal, ou então com pincelamento, né, em até de 30 a 40 centímetros de altura. E geralmente essa aplicação a gente dissolve óleo diesel na solução do herbicida, para poder fixar ele melhor. E tem o tratamento no solo também, né, onde a gente utiliza herbicidas granulados, né, e que esse herbicida granulado ele pode ser absorvido pelo sistema radicular da planta daninha e consequentemente ele é translocado para toda a parte aérea. Bom, o uso de herbicida em pastagens, a gente tem que se preocupar em utilizar equipamento de proteção individual, né? Porque muitas das vezes o herbicida pode ser tóxico para as pessoas. A gente tem que fazer a calibração do pulverizador, né? Calibrar ele pela quantidade que vai ser jogado, né?
e fazer o uso de dosagens recomendadas, né, de acordo com cada planta invasora, cada planta daninha. Evitar a aplicação em períodos de estiagem, né, e em horas de calor. Então, evitar também a baixa umidade relativa do ar, né, inferior a 60%, e ventos superiores a 6 quilômetros por hora. Evitar dia chuvoso, né, aplicar o produto com as plantas daninhas em bom estado vegetativo, que é a hora que ela está com um maior aporte aéreo, né, maior quantidade de folhas. Aplicação pela manhã, né, em plantas umedecidas, por orvalho no caso, elas podem ter a absorção reduzida dos produtos. Essas são as considerações finais do nosso trabalho, né? No caso, as plantas daninhas, como a gente viu, elas causam prejuízo ao sistema de produção, e por isso elas precisam ser controladas. Desse modo, né, a presença dessas plantas nos mostra que erros foram cometidos lá atrás, né? Desde a escolha da espécie forrageira, ou na forma de cultivo, ou no preparo do solo, na qualidade de semente, na época que foi feita a semeadura, a profundidade que foi feita a semeadura, o controle inicial de pragas de plantas invasoras, o manejo de formação, ou o primeiro pastejo, no caso, também é um fator, e no ajuste da taxa de lotação também, né? Então, com tudo isso, é fundamental a gente evitar superpastejo, né? Controlar a taxa de lotação, a gente realizar adubação de correção e de manutenção das pastagens, no caso, adotar todos os cuidados que a gente descreveu ao longo do trabalho. E além disso, a redução da degradação das pastagens é necessária para que o controle das plantas daninhas e, consequentemente, né, ele acaba reduzindo os custos de produção, maximizando a produtividade e a rentabilidade do sistema de produção. Então aqui está a nossa referência bibliográfica. Era isso que eu tinha para trazer sobre o nosso tema. E aqui eu deixo o meu muito obrigado.